Olá para você que me segue neste canal, EBD Além de EBD, Elton Campos em busca da verdade. Que nosso Cristo possa te abençoar e te dar a paz. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que assim o YouTube possa saber que esse conteúdo é relevante e transmiti-lo a outros corações. Que Deus nosso Senhor te dê a paz. Bom, vamos para o que importa. O título deste vídeo: Jesus, o Verbo que se fez carne. Eu estava aqui meditando e resolvi gravar esse vídeo em cima de uma das aulas que nós trabalhamos na nossa escola bíblica dominical. A aula acerca da encarnação do Verbo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, como está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra verbo ali no grego é logos. O logos na mente dos grandes e dos maiores filósofos gregos era o ser que completava tudo. Portanto, o logos era o ser criador. E João, conhecendo a mente grega e transmitindo esta verdade para a língua grega, nos quis orientar de que esta mente logos, que todos os filósofos e as pessoas que habitavam naquela região, os gregos, enfim, a mente filosófica da época acreditava, este logos é o próprio Jesus de Nazaré. Aquele Messias prometido no Antigo Testamento para o povo de Israel. Aquele Messias prometido no Antigo Testamento para todo o mundo. Aquele que viria para tirar o pecado da humanidade e conceder assim a vida eterna para aqueles que nele creem. Então, Jesus, o Logos, o Verbo de Deus, é o próprio Deus. E no versículo de número 14, João nos informa que o Verbo, esse Logos, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é um pouco acerca deste assunto, dessa doutrina de tão grande importância, que é a doutrina da encarnação do Filho de Deus. A encarnação da segunda pessoa da Trindade. A encarnação do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele nos informa que Deus, não querendo parecer-se com Deus, não tendo usurpação de ser igual a Deus, esvaziou-se de sua glória, tornando-se semelhante a homens e morrendo morte e morte de cruz. O Evangelho de João nos informa que este verbo, este logos, realmente habitou entre os homens, porque ele nasceu, ele comeu, ele viveu, ele bebeu, ele suou, ele sangrou, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus Pai e por isso nos deu a vida eterna. Então, a encarnação, o Jesus, o Verbo, o Logos encarnado é uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. Porque se eu não creio que Jesus veio em carne, eu tenho um grande problema. Porque o apóstolo Paulo fala que quem não crê que Jesus não veio em carne é o anticristo e os seus seguidores. O próprio João escreve isso na sua primeira carta. Quem não acredita que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo. Então, quem crê que o Jesus veio em carne, que o Verbo se fez carne, quem crê que o Filho de Deus realmente carnificou, não sei se tem esse termo, que o Verbo de Deus se encarnou, para ser mais preciso, realmente entenderemos que este que crê assim é nascido de Deus e conhece ao próprio Deus. Portanto, a encarnação de Jesus é uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. Como isso se deu? Isso se deu segundo qual vontade? Bom, segundo a vontade do próprio Deus. Na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já se uniram para trabalhar esses termos. E assim eles concederam a nós, que somos meros mortais, a vida eterna por meio da encarnação de Jesus. O nosso Cristo, ele é antes de todas as coisas. O próprio Evangelho de João, no capítulo de número 3, nos informa que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se você for no versículo 3 do capítulo 1, João nos informa que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então você questiona todas as coisas o quê? Todas as coisas visíveis e invisíveis. Todas as que estão no céu, todas as que estão na terra, todas as que estão debaixo da terra. Todas as coisas palpáveis e não palpáveis, tangíveis e não tangíveis. Os céus, o cosmos, o universo, o macro-universo, o micro-universo, as bactérias, os vírus, aquelas coisas que só os microscópios podem mostrar, tudo isso foi feito por Cristo, por nosso Senhor e pelo verdadeiro Deus. E este verdadeiro Deus, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne e habitou entre nós. Portanto, a lição apologética que eu trago a nossos corações é o seguinte: se não defendermos a verdade que Jesus verdadeiramente veio em carne, estaremos cometendo um grande pecado herético. Como surgiram alguns com o decorrer da história da igreja. Eu quero informar apenas acerca de um, chamado docetismo. Docetismo. O termo grego dokeó significa ter aparência. Portanto, o docetismo é uma antiga heresia da história da igreja que consiste em negar que Jesus realmente tivesse um corpo físico. Então, o docetismo negava a encarnação, que realmente Deus se fez carne, ser humano, e habitou entre nós. Este Deus, a Bíblia nos informa que realmente ele comeu da nossa comida, bebeu da nossa bebida, suou o nosso suor, sangrou o nosso sangue. Esse Deus sofreu por amor a nós, padeceu numa cruz naquela sexta-feira e naquela sexta-feira morreu para assim trazer vida e salvação a todos nós. E ao terceiro dia, no domingo mais glorioso de toda a história, esse Deus, carne, ressuscitou para a glória de Deus Pai. Portanto, se descaracterizarmos a doutrina da encarnação, estaremos automaticamente descaracterizando todas as demais doutrinas bíblicas, como a doutrina da salvação, com a soteriologia, estaremos descaracterizando a própria doutrina cristã, que é a cristologia, e assim desmerecendo o dom gratuito de Deus para as nossas vidas, que é a vida eterna por meio de Jesus. Então, o que os principais docetas, que é assim dito, os docetistas, ou aqueles que acreditavam no docetismo, diziam? Três dessas principais heresias negavam que Jesus tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Cristo, portanto ele dizia que Jesus não nasceu de virgindade de Maria, pelo contrário, ele era um espírito além do que se pode ver. Então, na verdade, o Cristo que as pessoas contemplaram, que as pessoas palparam, como o próprio Evangelho de João a carta de João no capítulo 1, verso 1 diz que com as mãos apalpamos a palavra da vida, na mente dos docetistas, na verdade, Jesus era apenas um fantasma, um ser espiritual. Então, temos uma informação errada por parte dessas heresias. E muitas outras surgiram com o decorrer da história da igreja. Bom, eu quero informar o que a Bíblia nos informa. A Bíblia nos informa que a reafirmação de que Jesus veio em carne, ela é dita pelos profetas do Antigo Testamento, ela é dita pelo próprio Jesus e ela é reafirmada pelos apóstolos de Cristo. Portanto, não é uma doutrina criada por homens, é uma doutrina vinda do céu. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados assim evangelhos sinóticos, denominam que Jesus teve aspectos humanos, a ponto de que, nem eu informei agora há pouco para vocês, ele suar, ele sangrar, ele ter fome, enfim, todas essas coisas. A reafirmação apostólica nos informa, a partir de todas as coisas, que o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado com a nossa mão, tocamos a palavra da vida. Nós só podemos tocar naquilo que é palpável e tangível. Não se pode tocar naquilo que é intangível, naquilo que poderia ser, então, assim considerado por muitos, um fantasma. Bom, essa crença herética chamada docetismo, ela tomou de conta da igreja no período ainda apostólico, a ponto de alguns acreditarem que Jesus não era verdadeiramente carne. E repare, irmãos, que temos um grande problema.
Se Jesus não é carne, quem morreu na cruz? Se Jesus não é carne, como pode o Espírito morrer? Essas perguntas ficam na nossa mente. Há então, portanto, uma colocação mais profunda acerca disso. A união hipostática que trabalhamos na teologia, que é a união entre o Deus e o homem, que é a união entre a carne